Oi galera, eu sou Julia Galas e esse aqui é meu segundo vídeo no YouTube. Então, nesse segundo vídeo eu vou falar um pouco sobre meu application e sobre minha carta para o meu intercâmbio dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, o application e a carta são documentos que você precisa preencher antes de receber sua família. Por quê? Na maioria das agências de intercâmbio, você precisa preencher esses documentos. Esses dois documentos são enormes. E é assim, esses dois documentos, basicamente juntos, formam o seu perfil, como se fosse um perfil no Facebook, falando suas informações, que eu vou citar daqui a pouco, quais são as perguntas e como é que é, enfim, para as famílias americanas lerem e ver se interessam a elas o seu perfil. E pelo que eu entendi, esse application tem o objetivo de conciliar as características mais importantes do intercambista e da família americana, para terem uma ligação, uma relação boa entre os dois. E nesse vídeo, basicamente, eu vou contar como são as perguntas do application, como eu fiz minha carta. E se vocês quiserem que eu mostre como eu respondi meu application em minha carta, eu posso fazer isso em outro vídeo para não ficar tão longo para vocês. A minha empresa de intercâmbio é a Flag. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer outro vídeo sobre eles depois. Tudo deles foi online, por e-mail, por um site do application, então foi super mais prático, porque eu vi muitos vídeos das meninas fazendo e tem trilhões de folhas, de páginas impressas que você precisava preencher. E eu gostei muito disso, que foi uma opção da Flag, que é fazer tudo online. O application é tudo em inglês, todas as perguntas em inglês, todas as respostas você tem que responder em inglês, a carta também tudo em inglês. Então já tem aí um pouquinho de dificuldade, já começa a ficar mais complicado, mas no final é tudo muito simples, mesmo sendo enorme. O application que me enviaram são 7 passos. O primeiro passo são as informações básicas do estudante, tipo nome, endereço, cidade, idade, o sexo do estudante, o telefone do estudante, o e-mail do estudante. O segundo passo é sobre as informações básicas dos familiares. Tem que dizer o nome, a profissão, a data de nascimento, o número de telefone, um e-mail, todas as informações básicas dos seus familiares, que se eu não me engano é pai, mãe, e no final tem algo pra você citar: padrasto, madrasta, quem mora com você em casa, irmão de sangue, irmão que não é de sangue. O terceiro passo é o profile do estudante, que é tipo o perfil do estudante. E são as informações mais profundas do intercambista. E aí, nessa fase, eles pedem pra você criar um textozinho, no mínimo, se eu não me engano, de 50 palavras, falando do seu objetivo desse intercâmbio. Então você pode falar que é pra aprofundar seu inglês, você pode falar que é pra ter uma experiência nova, pra se tornar mais independente, pra aprender outra cultura. E aí nessa fase eles pedem pra você contar sobre o seu nível de inglês, quantos anos você faz, em que nível você tá no Brasil. Pedem pra você falar um pouco sobre sua escola aqui no Brasil, seu high school aqui no Brasil, o que você quer fazer de carreira no futuro. Pedem coisas mais detalhadas como religião, o esporte que você faz, se você curte ter animal em casa. São coisas assim bem detalhadas pra fazer uma ligação legal com sua família lá. Uma coisa que eu achei bem interessante, que tem uma parte nessa etapa que tem várias opções de esportes, tem mais de 20 esportes lá. E você diz se você já fez, se você faz frequentemente, se você tem vontade de fazer, se você não tem vontade de fazer. E eu acho que isso é bem legal pra família lá ver as coisas que você gostaria de fazer que talvez não tenha aqui no Brasil e que vocês possam interagir com isso lá. Tipo, você pode testar coisas novas, a família lá pode testar uma coisa nova, pode ser um esporte que a família lá nunca tenha feito. Então eu acho que é uma coisa bem legal essa parte, eu achei bem interessante. Também perguntam sobre instrumentos, se você toca instrumentos, se você tem alguma dieta, alguma restrição em relação à alimentação. E no final tem uma pergunta que eu também achei bem interessante para saber se o intercambista aceita isso, que é ter outro intercambista em casa. A quarta etapa são 10 questões de inglês que você tem que responder entre 100 e 150 palavras. A primeira pergunta é sobre o que você espera nesse intercâmbio. A segunda pergunta dessa etapa é sobre o maior desafio que você acha que vai acontecer lá com você. Se é questão com a cultura, se é questão com o inglês, com a alimentação, com a distância. A terceira pergunta dessa etapa é para você dizer sobre os pontos negativos e positivos que você tem e que vai interferir com sua família lá. O quarto é para você falar sobre um desafio
desafio que você já teve na sua vida e como você lidou com isso. Sobre morte de alguém, sobre um término de namoro, sobre qualquer coisa que tenha acontecido com você que marcou a sua vida. A quinta pergunta é sobre a responsabilidade que você acha que vai ter lá mais importante. Tipo, limpeza de casa, ou sobre seus estudos, ou algo do tipo. A sexta pergunta é sobre o que você acha dessa limitação que você tem de contato com o Brasil. Por quê? A minha empresa limita um tempo que você pode falar por semana com o Brasil. A sétima pergunta é sobre as responsabilidades que você tem em casa aqui no Brasil. Você tem que arrumar sua cama, você tem que lavar louça, lavar seu banheiro, lavar seu quarto. A oitava pergunta e a nona são bem simples. É se você tem uma restrição alimentar. E a nona é se você frequenta algum tipo de terapia. E a décima pergunta é para você contar um típico dia aqui. O que você faz diariamente, como é sua rotina escolar. A quinta etapa do meu application foi sobre a documentação necessária que você tem que levar. Tem a documentação médica, são vários exames que você precisa fazer. A documentação escolar é sobre seu histórico escolar aqui no Brasil. Tem uma documentação sobre as autorizações. E no final tem mais duas etapas que são sobre as cartas, que eu vou contar aqui pra vocês. A minha empresa de intercâmbio pede duas cartas. Uma do estudante, do intercambista, e a outra da família do estudante. Na carta do estudante, eu segui uma ordem, que era o primeiro parágrafo, você se apresentar, contar um pouco de você. No segundo parágrafo, você contar da sua família daqui do Brasil. No terceiro parágrafo, contar um pouco da sua cidade aqui no Brasil, de temperatura, como é. O quarto parágrafo, contar sobre sua rotina e seus hobbies. E no quinto parágrafo, o último, mas o mais importante, o porquê que você está fazendo intercâmbio. Falar o que você espera lá e como é que você vai lidar com isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo para ler minha carta e contar como é que foi isso. E como eu tinha comentado, também tem a carta do familiar brasileiro, que é sua família aqui no Brasil. E aí nessa carta, minha família contou como é que ela tá lidando com isso em questão de saudade, como é que tá sendo isso pra eles e o que ele espera lá também. Então é isso, o meu application e minha carta foram só isso, foram bem simples de fazer, mesmo sendo bem longos, mas foi bem simples e eu espero muito ajudar vocês com esse vídeo. Comentem o que vocês acharam desse vídeo e sugestões de vídeos que vocês queiram ver aqui. Então é isso, beijos, até a próxima e...